Enfim. E vamos terminar com o Justus? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu? Vamos. Pra quem não sabe é o seguinte, o Roberto... que vídeo longo, né? Mas o Roberto Justus, ele publicou uma foto onde a filha dele tava segurando uma bolsa de marca, é isso? Isso, uma bolsa de 14 mil reais. Uma bolsa de 14 mil reais. E aí gerou revolta na internet. Aí um professor de universidade pública... Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publicou lá, só guilhotina, né? Como quem diz, tem que matar essa criança e não sei o que lá. E eles fizeram esse vídeo aí, deixa eu ver o vídeo. Põe na velocidade do e-mail. Olá, pessoal. O que vocês vão ver agora é muito raro porque nós nunca respondemos a críticas, a opinião das pessoas, a gente respeita demais a opinião das pessoas. Também a gente não gosta muito de se envolver em polêmica, em estar em notícias ruins, é uma coisa que não faz parte do nosso estilo, da nossa família. Mas tem coisas que elas vão além do aceitável, né? E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Algumas pessoas, entre eles um professor... mas começou com um professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas, condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte do trabalho dela. E eu tô na vida dela, também tô nessas publicações. E a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim. Ainda que nós tivéssemos comprado, não cabe alguém julgar. E aí o julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Como todos viram e mandaram muitos prints pra gente que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou. Mano, a voz dela me lembra muito da Pietra Bertolazzi. Ela não parece a Pietra Bertolazzi? Se você fechar o olho e pensar, parece a Pietra Bertolazzi falando. Vai lá. Gente, o que é isso que tá acontecendo? Instigar a morte, instigar o ódio é uma coisa que é inaceitável. Tem coisas que é por isso que a gente tá se falando, porque assim, é inaceitável. E se a gente começa a dar, né, assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser, não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não tão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá tudo bem, normal. Cada um tem sua opinião. Agora você instigar a morte, a violência, o ódio. Não, e por um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você ter, conseguir conquistar alguma coisa? Eu trabalho há quase 5 décadas. Eu tenho milhares de empregos na minha vida. O maior projeto social desse país é um emprego. Quem dá emprego é o empresário. Que tá virando vilão nesse país. Fazer sucesso no Brasil, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, pagar impostos, como a Ana Paula, que trabalha quase uma década já e paga impostos e também dá emprego tudo pra 100% pessoa. Correto. Então assim, eu não dou bola pra esses julgamentos quando é de algo que eu tô usando, hoje que eu tô fazendo, porque eu trabalho muito, eu pago imposto, eu ajudo o país. Então, por que me importar? Eu não me importo, eu faço tudo certo. Mas o ódio e essa coisa, o que ele fez. E assim, sabe o que mais? Fiquei muito chocada. Eu falei isso. É vindo de quem? De um professor, de alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso país. Uma pessoa dessa escreveu um negócio desse. Uma pessoa então, assim, não dá pra aceitar. Um professor universitário que devia dar exemplo pros jovens. Posso só falar uma coisa? Antes de eu entrar no mérito, que assim, tá muito claro o mérito, né? O professor é um filho da puta, um babaca, né? Enfim. Me impressionou esse vídeo. Eu não tinha visto esse vídeo. Eu vi só a capa dele e falei, eu nem vou assistir porque eu achei que era um vídeo estilo João Dória, né? Você já viram os vídeos de João Dória com a esposa dele? Era uma coisa absolutamente ensaiada, artificial. Cara, eles passaram uma naturalidade, né? Os dois, um meio que interrompendo o outro, meio que não tá com o texto pronto. Eu achei o vídeo bem espontâneo, cara. Assim, eu achei que... né? Normalmente quando você vê vídeo dessa galera muito granfina, né, muito rica, é sempre aquelas coisas enlatadas, horrorosas, assim. O João Dória, estou aqui com a Bia Dória, uma importante artista, para mostrar o nosso amor. Aí pega na mãozinha e faz assim, né? É uma coisa horrorosa. Esse vídeo tá bem natural, assim, eles estão espontâneos, né, cara? Me surpreendeu isso daí, vai lá. Ele joga um tema de uma forma tão desproporcional, tão inaceitável, cometendo tão um crime, ridícula. porque é um crime. E é o seguinte, essa luta de classes, né, em que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem a classe alta, a classe média, a classe baixa, todo mundo torce demais, né? E nós empresários fazemos o possível para gerar oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Agora, não é nossa culpa. Se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas, não tem que gerar esse tipo de reação tão desproporcional, tão descabida. E olha, pode ter certeza, a gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, que a gente faz as coisas direito. Muito grande, é por isso que a gente tanto compartilha a nossa vida. Mas dessa vez, nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela, Maula, como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas, para a pessoa que postou, para a pessoa que comentou, para essa psicóloga que também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente, de ter um amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Nós vamos tomar as providências e gostaríamos, e viemos aqui hoje, porque todo mundo está nos procurando e a gente fez questão de esclarecer para todos vocês. E recebemos do Brasil inteiro prints e tudo que vocês imaginam, muita solidariedade. No início a gente pensou em, será que a gente se expõe? Mas tomou uma proporção tão grande que eu acho que é necessário por muitas vezes. E é isso. Vamos usar as pessoas do bem e as pessoas que realizam como referência. Eu sempre usei isso na minha vida, como inspiração. Vamos tentar tirar as pessoas que têm problemas, necessidades da situação em que estão, mas não é querendo que o outro não tenha que você vai ter. Você tem todo o direito de querer ter, mas não queira que o outro não tenha, principalmente quando ele ganhou isso honestamente, com o esforço do seu trabalho, da sua vida inteira dedicada a fazer alguma coisa bacana acontecer. Obrigado.
Vamos lá, realmente, velho, o Brasil, nós temos uma diferença social absurda, e a gente tem raiva de quem é rico, a verdade é essa, e eu acho que tem que ter um pouco, tá? Desde que essa raiva seja direcionada pro cara que realmente está te explorando, está te ferrando. Então, por exemplo, quando você pega, por exemplo, a família do Walter Salles, né? O Walter Salles ganhou dinheiro através da exploração do brasileiro com um dos maiores juros do mundo, né? Num ambiente onde não existe livre mercado, né? O Itaú, não é que ele é muito competente, ele é melhor do que os seus concorrentes, né? Na hora de te emprestar dinheiro, não é isso, né? O Itaú é amigo do rei, né? Quando você pega, por exemplo, o Eduardo Moreira, né, do ICL, Instituto do Conhecimento Liberta, agora ele tá com o Felipe Neto ali dando lição de moral. Esse cara ganhou dinheiro sendo um banqueiro, sendo um filho de uma puta, tá? Que basicamente explorou os brasileiros com os juros mais caros do mundo, tá? Tô falando que ele cometeu crime, tô falando que ele fez isso, né? Ganhou dinheiro dessa forma, né? De uma forma que infelizmente a lei permite. Então a gente tende a ter raiva do super rico, e tem que ter um pouco, porque geralmente o super rico é alguém que chegou lá te explorando, porque ele é amigo do rei e de alguma forma ele se aproveitou dessa situação para tal. Agora, você ter raiva da riqueza por si só, aí tá errado. Aí o teu pensamento ele é infantil, né? Porque se você tem raiva da riqueza, é como se eu, sendo baixo, eu tenho 1,70 m, eu ter raiva da altura. Eu tenho raiva de quem tem 1,90 m. Eu não tenho que ter raiva de quem tem 1,90 m. Ah, mas eu queria ser jogador de vôlei e eu não posso. Eu que tenho que lidar com a minha própria frustração. Eu que tenho que lidar com a minha própria limitação e explorar os outros potenciais que eu sou bom, né, pra explorar. Eu não pagaria 14 mil reais, 20 mil reais numa bolsa. Eu acho isso uma futilidade, eu acho isso ridículo. Agora, entre você falar isso e você falar que você tem que matar uma criança na guilhotina, fazendo alusão a uma revolução, né, que ele tá basicamente defendendo a Revolução Francesa, é um pensamento infantil. É um pensamento de uma criança que hoje dá aula na Universidade Federal, né? Então, assim, você pode não gostar do Justus, né? Eu tenho, assim, algumas reticências com o Justus quando ele quis reprimir o Danilo Gentili por conta da piada lá com os judeus e não sei o que lá, né? Tenho sim, né? Com a falta de luta política dele quando o Bolsonaro esteve no poder com o Paulo Guedes, né? Ele sendo um grande representante dos Faria Limers, não indo lá e falando, não, peraí, cara, eu como investidor tô falando que o que tá acontecendo no Brasil é um absurdo. Agora, você fala que tem que matar a filha do cara, mano? Ah, se ferrar, mano. Eu queria muito saber a opinião desse professor sobre isso aqui, ó. Érica Hilton adquire bolsa cujo valor é maior que todo o patrimônio que declarou a TSE em 2022. Olha, muito bem colocado na Ering. Érica Hilton adquire bolsa cujo valor é maior que todo o patrimônio que declarou em TSE em 2022. Porque assim, o Roberto Justo ele pode ser tudo de ruim, mas a bolsa da filha dele foi adquirida com um patrimônio particular. Agora Sim. Isso aqui é dinheiro público. Porque ela é funcionária pública. Não, e mais do que isso, né? Se ela comprou uma bolsa que é maior do que o patrimônio que ela declarou ao TSE, supostamente poderia existir uma fraude aí, hein, Érica Hilton? É de uma futilidade, cara, Nossa, cara. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu conheço algumas pessoas que compram bolsas muito caras. Se você tem um desejo, eu sou apaixonado por aquele objeto, é uma coisa que eu amo e tal, beleza, cara. Vai lá e realize seu sonho. Mas, via de regra, geralmente, uma pessoa que compra um objeto muito mais caro do que ele deve ser, uma pessoa que paga, sei lá, 60 mil reais numa bolsa, é uma pessoa cujo pensamento é direcionado pela validação dos outros. E geralmente é uma validação fútil e baseada em nada. Uma pessoa que compra uma bolsa de 60 mil reais, ela não compra pra guardar coisas. Ela compra pra ostentar uma coisa que vai ser dada como validação social por outras pessoas. O que pra mim é uma expressão de futilidade. É a mesma coisa quando eu vejo um cara pagando 1 milhão de reais num relógio. Certamente você não pagou 1 milhão de reais no relógio pra ver as horas, né? Você paga 1 milhão de reais no relógio pra você passar um sinal pra outras pessoas de que você é bem sucedido e de que você faz parte de um clube. O que pra mim é uma coisa muito fútil. Pra mim é uma coisa muito fútil, né? Ah, mas eu sou apaixonado pelo relógio. É diferente, né? Mas quantas pessoas que compram um relógio de 1 milhão de reais são genuinamente apaixonados por aquele relógio? Enfim, né? É isso. Ah, e aí o Marcos Dantas, que é o professor, né? É ele o professor? Sim. Ele publicou... Dá um zoom aí pra eu ler.
Um pouquinho mais. Uma metáfora tornou-se ameaça de crime. Marcos Dantas. Era para ser e continua sendo uma simples metáfora. Aliás, volta e meia, empregado por alguém no X, ex-Twitter. Uma referência simbólica a um evento dramático, mesmo trágico, que marcou para sempre a história da humanidade, a Revolução Francesa. Qual a causa dessa revolução? Uma realidade de profunda desigualdade social alimentando o radicalismo político. Não é só isso, tá? Não é só isso, mas tudo bem. Uma imagem, repito, imagem, print, chegou-me do jeito aleatório que chega no X, acompanhada de um comentário de uma pessoa com a qual volta e meia troca mensagem pelo X, fazendo... Professor também, vou te falar, cara, você pra ser professor universitário, você escreve muito mal, tá? Fazendo referência a outro fato histórico, pelos mesmos motivos igualmente violento e dramático. Eu, inspirado na famosa frase de Maria Antonieta, se não tem pão, comam biscoitos, respondi com a dita metáfora. Entendo ser um símbolo dramático que nos alerta a todos da tragédia que se pode seguir a tanta insensibilidade social. Ah, entendi, cara. Você, na verdade, você mostrou que é um alerta só. Isso pode gerar vontade de pessoas matarem sua filha, tá? Senhor Justus, nem de longe, em momento algum, passou pela minha cabeça fazer qualquer ameaça pessoal ao senhor, sua esposa ou sua filha. Isso seria um absurdo. Aos 77 anos de idade e vida realizada, felizmente sem motivos complexos ou ressentimentos, sei muito bem, política e eticamente, que não resolveremos nossos graves problemas sociais, que o senhor certamente não ignora, através de violência social, muito menos individual. Porém, temo que se concretize o vaticínio cantado por... Começou Wilson das Neves em seu samba. No dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém, inclusive eu, vai ficar pro desfile final. Lembrar aquelas tragédias históricas pode servir, gostaria que servisse, para alertar a todos quanto às situações que só estimulam nas mentes mais simplórias explosões de raiva. Repito, não tive, não tenho, não passou pela minha cabeça ameaçar sua família, mas se por obra desses incontroláveis fatores próprios da internet, o post lhe chegou a conhecimento e causou-lhe tantas compreensíveis preocupações, peço sinceramente que me desculpe. Eu gostei que o professor pediu desculpa, tá? Achei que ele escreveu muito mal, mas eu achei que não cola não, cara. Desculpa, você não vem me dizer agora que você estava só alertando ele, né, velho? Mas enfim, pediu desculpas por escrito, assinou, achei que valeu, né? E é isso.